Aquaman estreia no dia 13 de dezembro no Brasil e pra gente já ir se aquecendo pra chegada do Rei de Atlântida, vamos relembrar os 10 maiores vilões do Aquaman. Shazukara! Venha para o lado loja da força! Tem umas brusinhas exclusivas da Legião dos Heróis que são de tirar o fôlego! Acesse loja.legiãodosheróis.com.br e confira todo o nosso catálogo. Vamos começar com o Quisp, que assim como o Mr. Mxyzptlk e o Bat-Mirim, é um duende da quinta dimensão. A gente sabe que os duendes da quinta dimensão, no geral, não são seres malignos. Na verdade, eles só ficam entediados lá na dimensão deles e resolvem atormentar os heróis na dimensão dos heróis, é claro. Acontece que depois que o filho do Aquaman foi assassinado e a Mera abandonou ele, o Quisp tentou ser um amigo melhor, alterando a realidade pro Aquaman. Mas essa tentativa de alterar a realidade acabou transformando ele em um ser maligno, que iniciou uma guerra entre a Terra, a quinta e a oitava dimensão. É aquela história, né? De boas intenções, o inferno tá cheio. Ai, que lição de moral, cadê no final, né? Eu sou o He-Man. A gente viu o Tubarão Rei sendo apresentado na série do Flash, mas na verdade ele possui uma relação muito estreita com o Aquaman. Filho do Tubarão Deus, o Tubarão Rei é um ser inteligente e com consciência, mas quando a sua sede de sangue fala mais alto, ele acaba se transformando em uma fera que devora tudo que encontra pela frente. Além de super resistência e super força, sendo capaz de levantar ou devorar toneladas, o Tubarão Rei consegue sobreviver normalmente fora d'água, tem fator de cura acelerado e também usa um sonar para encontrar as suas presas. O pescador é um personagem misterioso que sempre utilizava um capacete e uma vara de pescar como arma. Não parece um personagem muito ameaçador, mas ele esteve envolvido em um plot twist muito bacana nas histórias do Aquaman. Quando ele morreu e foi autopsiado lá em Gotham, a gente descobriu que na verdade o capacete que ele sempre usava para proteger a sua identidade era um parasita alienígena. Toda vez que o pescador morria, o parasita saía do seu corpo e tentava encontrar outro hospedeiro para se transformar no novo vilão. Uau! E agora vamos falar de Atlan, o Rei Morto. O Atlan foi um dos primeiros reis de Atlântida, quando ela ainda era uma nação que prosperava na superfície da Terra. Acontece que ele foi traído pelo seu irmão e passou anos planejando uma vingança. Ele desenvolveu diversos artefatos místicos e um deles foi o Cetro do Rei Morto. Utilizando o cetro, ele conseguiu afundar Atlântida no oceano como uma forma de vingança. Acontece que os séculos foram passando e Atlântida voltou a prosperar, então Atlan apareceu clamando o trono pra si, dizendo que ele era o herdeiro verdadeiro do trono. É claro que o Aquaman não ia deixar isso barato e ele confrontou Atlan, derrotando e se tornando ainda mais admirado pelos atlantianos. Olha só que bonito! Caríbides e sua esposa Scylla eram dois bioterroristas que bateram de frente com o Aquaman. Durante esse combate, a Scylla acabou morta e o Caríbides enlouqueceu. Ele jurou vingança contra o Aquaman e aprimorou um dispositivo capaz de absorver os poderes do Aquaman e transferir para ele mesmo. Aproveitando esse momento em que o Aquaman não tinha os seus poderes, ele mergulhou a mão do Rei de Atlântida em um tanque infestado de piranhas e ordenou que as piranhas devorassem a mão dele. O Aquaman ainda conseguiu se livrar daquela situação, fugiu e jogou Caríbides no tanque das piranhas, mas como elas estavam sendo controladas por ele, em vez de devorarem o vilão, elas se uniram ao corpo dele e assim ele se transformou no moleque piranha. Não, foi no homem piranha mesmo, mas que bizarro, né? Foi depois disso que a gente teve aquela fase do Aquaman badass com um gancho na mão. O Thanatos é uma cópia maligna do Aquaman que veio de uma dimensão alternativa conhecida como Nether Space. O seu objetivo era matar e substituir o Aquaman original sem que ninguém percebesse que ele estava lá usurpando o trono. Ele quase conseguiu isso quando desafiou o Aquaman para uma batalha no estilo Coliseu na frente de todos os atlantianos, mas no último segundo o Aquaman conseguiu se virar e derrotou o vilão. E o mais curioso é que depois disso o vilão Major Desastre confundiu o Thanatos com o Aquaman e assassinou o vilão pensando que estava se livrando do herói. Que bom que tudo acabou bem, né? E o que é pior do que enfrentar a sua cópia maligna? Enfrentar a cópia maligna da sua mulher. Originalmente a Mera foi enviada para Atlântida para assassinar o Aquaman, mas ela acabou se apaixonando e se aliando a ele. Acontece que ela tinha uma irmã gêmea que não aceitou a traição da irmã e decidiu ir atrás dela para concluir a sua missão e provar que era muito superior a ela. A sereia tem os mesmos poderes da Mera, mas nutre um ódio gigantesco pela irmã e consequentemente pelo Aquaman.
Orm é o meio-irmão do Aquaman e também clama pra si o direito de governar Atlântida. Ele possui os mesmos poderes do Arthur Curry, mas de acordo com a origem dos Novos 52, não tem o lado humano. É justamente por isso que ele despreza a humanidade e acredita que os atlantianos têm que se revoltar, atacar a superfície e controlar todo o planeta. Apesar de algumas vezes o Aquaman e o Mestre do Oceano já terem lutado lado a lado, no geral eles possuem ideias conflitantes que batem de frente e é por isso que eles não conseguem se relacionar. A gente deve ver um pouco desse plot sendo mostrado no filme e aparentemente é isso que vai levar à guerra que a gente tem mostrada no trailer, já que nos quadrinhos também os personagens passaram por diversas guerras e muito sangue, tanto humano quanto atlantiano, já foi derramado. Certamente o Arraia Negra é o maior nome na galeria de vilões do Aquaman. E é interessante porque ele é basicamente um humano comum, mas que utiliza tecnologia e armaduras para bater de frente com o Aquaman. Com a tecnologia ele consegue sobreviver a situações extremas, aumenta sua força e sua agilidade a níveis sobre-humanos. Foi ele o responsável pela morte do Arthur Curry Jr., o Aquababy, filho do Aquaman com a Mera, e que consequentemente fez a Mera abandonar o Aquaman. E durante a saga O Dia Mais Claro ele também cortou a mão do Aquaman pela segunda vez. Não é a mesma mão, não é a outra mão, vocês estão ligados, né? Os reboots, as histórias vão acontecendo e ele teve a mão cortada pela segunda vez nos quadrinhos, então Jason Momoa pode ir se preparando pra se despedir da sua mão, porque a gente tá vendo que a galera não gosta que o Aquaman tenha as duas mãos, não. Agora, a maior vilã do Aquaman, sem dúvida alguma, é a sua reputação. O modo como o desenho dos Super Amigos apresentou o personagem transformou o Aquaman em uma piada que levou anos pra ser esquecida. E The Big Bang Theory fez questão de ressuscitar. Mesmo com diversas fases sombrias do personagem nos quadrinhos, mesmo com toda a gama de poderes que ele tem, que não é só conversar com peixe não, o público em geral ainda vê o Aquaman como um herói mais fraco e basicamente inútil. Vamos torcer para que o James Wan consiga reverter essa imagem e o Aquaman finalmente seja representado com toda a glória que o Rei de Atlântida tem que ter. That was the worst pep talk ever. Então não se esqueça que Aquaman estreia no dia 13 de dezembro no Brasil. Se vocês quiserem saber mais informações sobre o filme, sobre o personagem, acompanhe a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais. Eu sou o Fernando Maidana, me segue lá no Instagram e que a força esteja com vocês. Ficou meio estranho esse final aí, as mãos não, mas vamos lá. Vamos começar... O perdigoto saiu voando aqui, ó. Uau! No geral, eles possuem ideias... que entrada bonita, que entrada gostosa. Uau! Vai, vocês, vai, vocês. Agora, o maior... Perdigoto saiu voando aqui, ó. Tem mais alguma coisa? Uau!